Vamos falar agora de uma operação que está apurando diversos crimes, entre eles, gente, olha só, desvio de mais de 10 milhões de reais e um ex-presidente da Goinfra já foi preso hoje de manhã. Não só ele, mas outras pessoas também foram parar na cadeia por conta dessa maracutaia. Eu quero chamar agora o Renato Violi, que ele está direto lá de onde a Polícia Civil está investigando e está concedendo entrevista à imprensa para falar com detalhes dessa malandragem. Boa tarde, Renato. Vamos retomar o contato com o Renato. Renato, está me ouvindo agora? Tudo isso começou depois de uma investigação interna dentro da Goinfra e que foi repassada até então para a Polícia Civil. Diante de toda essa situação, foram cumpridos até então 15 mandados de prisão temporária, né? Entre eles o desse representante que estava à frente da pasta. Outras 14 pessoas também tiveram esse mandado expedido e essa empresa, ela tem sede no Distrito Federal e ela foi contratada para executar manutenção e reforma de 26 prédios públicos, causando prejuízo de mais de 10 milhões de reais. Esse valor pode ser inclusive maior. Eu estou aqui com o delegado, o Danilo Victor, que tem mais informações para a gente. Delegado, como é que está essa operação, essa apuração toda? Mais mandados judiciais foram cumpridos durante o dia de hoje, né? Já pela manhã. Sim, boa tarde. São 114 mandados que estão sendo cumpridos na data de hoje, divididos em mandados de busca e apreensão, mandado de prisão, nós temos aí de afastamento cautelar, proibição de frequência, né, de agentes públicos a determinados locais, também nós temos aí quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático e assim por diante, tá? Então as equipes aí ainda estão na rua cumprindo, né? Dos 15 mandados de prisão que ainda temos aí para cumprir, 8 foram presas e esperamos que outras aí venham se entregar durante o dia e outras depois sejam consideradas até foragidas. E quem são essas pessoas que já estão presas e os crimes que elas devem responder? Certo. Essas pessoas são ex-agentes da Agência Goiana de Infraestrutura, da Goinfra, principalmente ali os voltados para uma diretoria, a diretoria de gestão integrada, por fatos ocorridos aí nos anos de 2023 e 2024, além do presidente à época também, que é objeto de medida cautelar. Delegado, e conta pra gente como é que era esse esquema, como que eles agiam para poder fazer esse desvio, né, fazer com que essa empresa fosse beneficiada. Certo, em meados de 2024, né, ali por volta de maio, abril, nós recebemos aí diversos relatórios, informações, né, informações técnicas recebidas da Secretaria de Infraestrutura, que é a CEINFRA, tá, e da Controladoria Geral do Estado, que é a CGE, assim como também da Gerência Civil dentro da CEINFRA, no qual, por meio dessas informações, nós verificamos um provável esquema ali de obtenção de vantagem ilícita por meio de fraudes ocorridas em ateste de notas fiscais, medições de obras que não tinham sido realizadas e também falsidade ideológica dentro dessas notas expedidas pela empresa contratada, para justificar pagamento antecipado. Ou seja, pode até ter superfaturamento, mas o que chama atenção também é que muitas dessas obras não foram realizadas? Sim, verificou-se que apenas para ensejar aí a expedição de nota pela empresa, né, uma nota falsa ideologicamente, ela ocorreu até demolições de estruturas, né, sem que ela fosse recomposta. E depois essas estruturas não eram reerguidas, né, e ficava o prejuízo e o pau erário. Mas os pagamentos eram feitos aí pela Goinfra como se o serviço tivesse sido devidamente realizado, quando não era. E quais são os próximos passos dessa investigação? Ainda tem muita coisa em andamento? Sim, tem bastante coisa em andamento, né? As diligências continuam e agora a gente vai para uma segunda fase da investigação. E a ampliação, inclusive, do objeto da investigação, né? Porque, como disse, foi ali um provável esquema, que foi descoberto ali dentro de uma diretoria, mas que nós verificamos um movimento bastante peculiar, né? Que envolvendo até a presidência, pois havia
um conluio, havia ali um conhecimento das irregularidades e também ali um procedimento de avocação premeditada de procedimentos que interessavam a essa diretoria, procedimentos licitatórios e de contrato, que às vezes tramitavam em outras diretorias que não era afeto a essa investigada. Algumas dessas pessoas, inclusive, já tinham sido afastadas dos cargos, né? Mas elas podem responder ainda assim? Quais são os tipos de crimes que elas podem ser condenadas, se for o caso? Né? Sim, todos os envolvidos nesta operação, né, nessa investigação, eles poderão responder por crimes aí de lavagem de capitais, de fraudes, né, em contratações públicas, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa. No começo eu tinha até falado um valor inicial, né, mais de 10 milhões de reais, mas a polícia tem uma estimativa de quanto mais essa organização teria causado de prejuízo ao Estado? Não, o valor mínimo, como eu falei, que é aquilo que foi detectado por inspeções técnicas, inclusive de engenharia, né, pela CEINFRA, que ali o prejuízo mínimo de 10 milhões de reais, né, considerando aquilo que foi pago de forma antecipada, sem a prestação devida ou mínima do serviço que foi contratado. Ainda estamos apurando por essa mesma diretoria, que foi uma pretensão contratual lá, que foi suscitada em 2024 pelo Tribunal de Contas, no valor de 270 milhões. O Tribunal de Contas, a tempo, antes de fechar a contratação, conseguiu aí sustar essa contratação, pois verificou um sobrepreço de mais de 62 milhões de reais. Tá certo. Delegado, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordevar, e em nota, a Goinfra disse o seguinte, que essa operação que está sendo realizada pela Polícia Civil começou dentro do próprio órgão, que notou ali atividades suspeitas e fez até então um primeiro levantamento e repassou essas informações para a polícia para que ela pudesse dar continuidade. A gestão atual também diz que tem tolerância zero com qualquer eventual desvio de conduta do trato do dinheiro público. A gente segue acompanhando e qualquer outra novidade, a gente traz as atualizações para os nossos telespectadores. Volto com você.